Bom dia, povo lindo. Estamos aqui no dia 80 do projeto Bíblia para Iniciantes, nesse livro de Atos, hoje, Atos 4, do versículo 1 ao 22. Um livro cheio da presença do Espírito Santo, do poder ilimitado de Deus, através do Espírito Santo, sobre a vida de pessoas que decidiram cumprir a missão de Jesus. A missão que Jesus compartilhou ali no final de Mateus: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E estava ali Pedro e João, depois de terem curado aquele coxo que havia 40 anos tinha aquela deficiência, coxo de nascença. E eles estavam todos ali, o povo reuniu, o povo ficou maravilhado com aquilo, com aquele fato, com aquele milagre. Estavam ali escutando a Pedro e a João. Pedro falando com intrepidez. Estavam eles ainda falando ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. E ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Os saduceus era uma linhagem dos judeus que não acreditava na ressurreição e eles ficaram ressentidos, né? E as autoridades, com medo desse alvoroço, pregando Jesus, prenderam Pedro e João. Porém, muitos dos que o ouviram a eles a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Quase 5.000 estavam ali, acreditando, sendo batizados. O número crescia a cada dia. Lá em Pentecostes foram 3.000, agora já subia a quase 5.000 homens. E no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram. Todos os, as maiores autoridades estavam ali diante de Pedro e João, para que eles pudessem entender. E eles estavam ali perguntando, arguindo a Pedro e João: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Porque era notório de que eles tinham feito algo grandioso. Era notório que ele tinha curado uma pessoa de nascença. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E o que ele falou aqui no versículo 11, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E essa passagem ele retirou do livro de Salmos 118, capítulo 118, versículo 22. Pedro se referia às Escrituras, mesmo
sem saber ler, mesmo sendo iletrado. Ele tinha ali a presença do Espírito Santo mostrando a ele o que falar, como falar. Uma curiosidade a respeito desse trecho retirado do Salmo 118. O Salmo 118 é o centro da Bíblia, é o capítulo central da Bíblia. Antes dele, o Salmo 117 é o menor capítulo da Bíblia com 2 versículos apenas. O próximo, 119, é o maior versículo da Bíblia com 176 versículos. E o 118 é o capítulo central. E esse versículo é o assunto central da Bíblia. Jesus, pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, a qual se tornou a pedra angular. A pedra angular, na arquitetura daquela época, simbolizava a força que sustentava 2 paredes juntas. E Jesus é essa pedra angular. Jesus é a rocha, a qual, sobre esta pedra, a igreja é construída. A igreja, o povo de Deus. Jesus é a rocha, Jesus é essa pedra, é o fundamento do relacionamento com Deus. Sem Jesus não há construção, não há relacionamento com Deus. Existe uma curiosidade, um estudo de um matemático que ficou intrigado com a Bíblia e ele colocou todas as palavras da Bíblia num computador e fez alguns estudos, algumas suposições. E ele constatou que a Bíblia no original, os livros que foram escolhidos, essa Bíblia, ela a cada múltiplo de 7, ou seja, a palavra 7, 14, 21, cada palavra que é múltiplo de 7, ela não se repete. Então, são milhares de palavras que uma após a outra não se repete. E esse estudo, ele meio que prova que a Bíblia só teve um autor e foi divino, porque nenhum homem conseguiria fazer isso. Então, meio que uma prova de que a Bíblia teve um único autor. E a escolha dos livros da Bíblia também foi inspirada por uma pessoa apenas, o Espírito Santo. Assim como já diz, a Bíblia, toda a Escritura é inspirada no Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Continuando aqui, Pedro, com essa intrepidez, falando para aquelas autoridades, as maiores autoridades de Jerusalém. E ele falou, autoridades e povo e anciãos. E aí ele falou, começa falando sobre Jesus e continua. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Aquelas autoridades ficaram impactadas, ficaram admirados. Que é isso que esses caras têm? Eles não têm estudo, eles são iletrados e incultos. E eles ficaram ali de boca aberta, admirados, reconhecendo ali que eles haviam estado com Jesus e que ali algo estava acontecendo. Até eles temeram, vendo com eles o homem que fora curado, ou seja, o coxo. A gratidão dele era tão grande que ele não desgrudou de João
e Pedro. Vendo eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. Estava ali a prova, estava ali, à vista deles. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Não tinha como negar isso. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome. Que nome? Jesus. A quem quer que seja, eles não poderiam mais falar. Foram ameaçados. E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João, cheios do Espírito Santo, lhes responderam: Julgai se isto é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Olha só, eles não tinham medo, eles não tinham medo e ainda usaram de sabedoria, fizeram uma pergunta. Julgais, pois, vocês, autoridades, é que nós vamos ouvir antes a vocês do que a Deus? É isso que vocês estão pedindo? E depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Não tinha como, estava ali, estava à vista, era patente isso. Não tinha como negar. Eles mesmos falaram: não podemos negar. Impossível. Um sinal notório foi feito. E a forma com a qual eles falavam ali, a intrepidez, a sabedoria, não tinha como. E versículo 22 para fechar, diz: Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Então, eram muitos fatos que eles não poderiam ir contra. Há tantos fatos. Contra fatos não há argumentos. Uau! Que, que eu e você possamos dar liberdade ao Espírito Santo, para que nós possamos também falar com intrepidez, que não tenhamos medo, onde quer que estivermos, para quem que for, pode ser para a autoridade que for. Se tiver ali um propósito de Deus, acredite, o Espírito Santo vai interceder por nós. E as palavras vão vir. E a forma vai vir. E a atitude certa vai vir. A sabedoria vai vir. Em qualquer situação, acredite, em qualquer situação, não se cale. Não se cale perante as ameaças. Não se cale perante as pessoas criticando você, criticando a mim. Não se cale. Se a paz de Deus está sobre o seu coração, não precisa gritar, não precisa falar com raiva. Fale apenas aquilo que é necessário. Muitas vezes até se calando como uma estratégia, mas não por medo. Jesus se calou perante Pilatos, mas como uma estratégia, e não por medo, por sabedoria, e não por ignorância. Um beijo no coração e que esse capítulo e que esse trecho possa incentivar, possa trazer coragem a mim e a você, para que possamos cumprir a palavra de Jesus, o mandamento de Jesus: ide e fazei discípulos de todas as nações. Amém? Um beijo no coração, um dia
maravilhoso na presença de Deus, que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, sobre a nossa vida e nos capacite a cumprir essa grandiosa, maravilhosa missão de transformar o mundo através do amor e do poder de Deus. Um beijo no coração. Então,